Verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número, cadê? Dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti, a Tua graça, Senhor. Senhor, o quanto estamos precisando de um avivamento, de um despertamento, Senhor. Tu tens que voltar a ser o nosso deleite, o nosso prazer. Oh Deus, aviva a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Abre os olhos deles para verem as belezas contidas no Evangelho da graça e da glória, na pessoa bendita de Cristo, no santo culto público, no santo culto a Deus, e nas práticas e nos exercícios espirituais que alimentam e nutrem a alma. Que haja reverência, temor, tremor, diante daquele que é 3 vezes santo. Que a graça do Senhor abunde aqui essa noite. Que o Senhor, Deus, nos conforme a imagem do seu Filho. Que o Senhor receba a glória para si. E que o Senhor possa fazer o teu reino avançar no nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltamos aqui com a série de exposições no livro de Apocalipse. É a nossa proposta todos os domingos, fazer a exposição do livro até concluí-lo no capítulo 22. E hoje vamos entrar em mais uma sessão, em mais um capítulo, o capítulo 7. O capítulo 7 que vai falar
dos 144 mil, dos selados da Igreja de Cristo. Em suma, este capítulo trata como Deus guarda a sua igreja no dia do juízo. Ele revela o cuidado de Deus para com seu povo e o cumprimento de todas as promessas de livramento para o seu povo. Portanto, é uma mensagem para você ter paz, uma mensagem para te encorajar. Todas as promessas que Deus fez à igreja, no tocante a livrá-la do perigo, livrá-la do juízo, livrá-la do dia mau, Ele cumprirá. A igreja será preservada no fim, será guardada no fim, e será redimida para estar com Ele para sempre. Não importa o que acontecer com você nesse mundo, não importa o que vier pela frente, e não importa os prognósticos, meu irmão, que o mundo ou que a sociedade tem feito, para além dessa vida, o nosso futuro está garantido. Se você voltar comigo um pouquinho, você vai lembrar que o Cordeiro, Cristo, após ter tomado o livro da mão daquele que está no trono, ele começa a desatar os seus selos, que é nada mais que a história, o controle da história do mundo. Na última mensagem nós vimos a abertura do 5º e do 6º selo, que falam de consolo para os redimidos, livramento para os redimidos e terror para os incrédulos, juízo para os ímpios. Agora nós vamos entrar na abertura do 7º selo, mas antes da abertura do 7º selo, que está contido no capítulo 8, nós temos um interlúdio. Portanto, da abertura do 6º selo, que está no capítulo 6 de Apocalipse, até a abertura do 7º selo, que se encontra no capítulo 8 de Apocalipse, nós temos um interlúdio, que é o capítulo 7, é o que veremos hoje. Do que se trata esse interlúdio? O capítulo 7 vai responder a pergunta que foi feita no final do capítulo 6. Vamos ver a pergunta que é feita no final do capítulo 6, no verso 17, Apocalipse 6, 17. O 16, melhor dizendo. E disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17, agora olha a pergunta. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O Senhor, Ele revela uma palavra de juízo sobre o mundo. Viria um juízo, o juízo de Deus seria despejado sobre toda a humanidade e toda a face da terra. Esse dia de juízo é chamado o dia da ira, o despejar da ira. E ela é tão horrorosa, tão intensa, que alguém de lá brada e diz: quem pode se livrar desse dia? Quem pode? A resposta está no capítulo 7, no interlúdio que vamos tratar. Quem escapará do juízo, do dia da ira do Cordeiro? Resposta: aqueles que foram selados pelo Cordeiro. Então, meu irmão, no capítulo 7, João continua com a sequência de visões, são visões que Deus dá a ele relata no livro. Ele vê aqui duas multidões de selados, dois grupos repletos de pessoas, duas multidões de selados, e é sobre isso que discorreremos essa noite. Mas para você entender melhor, eu vou recapitular outra coisa. Como eu disse na introdução da série de Apocalipse, nas primeiras mensagens, Apocalipse não deve ser visto de forma linear e nem literal,
Apocalipse deve ser lido e interpretado de forma alegórica e em forma de ciclos, ok? Ciclos, onde João conta e reconta a mesma história. São 7 ciclos, onde ele conta e reconta a mesma história, fatos que ocorrem da primeira à segunda vinda. Portanto, no capítulo 7, você vai ver muitas repetições, coisas que já vimos nos capítulos anteriores. Por que que repete? Porque é assim que foi escrito o Apocalipse. Conta e reconta, só que de ângulos diferentes. Então, sempre que estivermos pregando Apocalipse, você vai ver juízo de Deus, você vai ver a morte do Cordeiro, o trono de Deus, você vai ver a redenção dos ímpios. Você vai dizer, pastor, mas já vimos isso. Sim, mas veremos a história recontada de outros ângulos, com aspectos diferentes. O capítulo 7, então, começa com a visão dos 4 anjos. Vamos ver o verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. João está tendo uma visão dada pelo Espírito Santo, e a visão é de 4 anjos, imensos, enormes, 4 anjos poderosíssimos, e como se João visse a criação, a terra, mas não só a terra, o cosmos, como se fosse quadrangular, um quadrado. Ele vê esses 4 anjos, um em cada ponta, em cada extremidade. É como se ele visse nos pontos cardeais, um no norte, outro no sul, outro no leste, outro no oeste. Ele vê esses 4 anjos, nos meridianos. E eles estão segurando algo. Esses anjos enormes estão bloqueando, detendo a força dos 4 ventos. Ventos que soprarão também nos 4 cantos da criação, norte, sul, leste e oeste. E esses anjos estão impedindo esses ventos de soprar sobre a terra. Mas o que significa esse sopro? Que mal tem o vento soprar sobre a terra. Esse sopro traz a ideia, não de uma brisa, não de uma corrente de ar, mas de um ciclone, de um tufão, de um furacão. Ou seja, é algo que, se for permitido, devastará, destruirá tudo que tem pela frente. Ou seja, a terra, o mar e a árvore são termos para dizer toda a criação. Se esses ventos soprarem, destruirão toda a humanidade. Isso pode ser entendido melhor. Você entende que os ventos têm essa definição, ou tem essa finalidade nos versos 2 e 3. Veja só. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Agora essa frase: aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Portanto, é um sopro danoso, ok? Porque o verso 2 e 3 diz que se eles forem permitidos soprar, eles causarão dano, destruição. A ideia que João quer passar aqui é que foi anunciado uma terrível destruição sobre a face da terra, mas que por enquanto está sendo refreada, segurada, adiada pelos 4 anjos que estão nas 4 pontas da terra. Portanto, estes anjos são anjos enviados para executar os juízos, para executar juízos sobre a criação, terra, mar, árvores. São juízos divinos,
anjos enviados para executar esses juízos, mas que devem, por enquanto, segurar, refrear, esperar um tempo ainda. Veja no verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então veja só, isso pode ser visto aqui com mais clareza no verso 2 e também no verso 3. Eles estão lá prontos para aplicar o juízo. É então que João vê um 5º anjo, um outro anjo. Esse anjo sobe do Oriente e ele grita com grande voz aos outros 4 anjos que estão preparados para aplicar o juízo, em forma dos ventos que eles estão segurando. O anjo pede aos outros 4, vejam, não danifiquem, não destruam, não devastem a terra ainda, não comecem o juízo sobre a humanidade ainda. Estão todos preparados, como se estivessem com a espada desembainhada, como se estivessem com a bala na agulha, como se estivessem a um palmo da destruição. E esse 5º anjo brada: segurem o juízo, não apliquem ele ainda, não destruam a humanidade ainda, não destruam a criação ainda, esperem. Qual a razão para esse pedido? Porque eles pedem, esse 5º anjo pede para os outros 4 esperarem. Porque existe algo que deve acontecer primeiro, de modo que se não acontecer primeiro, não virá o juízo sobre a terra. Tem que acontecer algo primeiro. O que deve acontecer? Veja, no verso de número 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse anjo então comunica aos outros e diz: o juízo não pode ser enviado sobre a terra até que sejam selados na testa os servos de Deus. Existe um número de pessoas em todo o mundo que deve ser selada, ou selados primeiro. Quem são esses? O anjo usa o termo servos de Deus. É um termo para se referir à igreja, aos cristãos, ao povo de Deus. O Senhor disse: enquanto o meu povo, o número total da igreja, o número total dos eleitos não for selado primeiro, o juízo não pode cair sobre a terra. Ou seja, existe um número de cristãos que tem que ser alcançado ainda. Existe um grupo de pessoas que precisam ser alcançadas. Essas são parte do povo de Deus, a igreja do Senhor. E só quando o último for alcançado, selado, salvo, convertido, trazido para a graça, é então que o juízo virá. Então aqui nós já aprendemos um princípio muito grande. A igreja de Cristo não sofrerá o juízo. Os anjos estão tinindo para começarem a matança, o desastre, a destruição. Entretanto, o povo de Deus ainda está lá entre os ímpios. Ainda há gente lá para ser alcançada, para ser selada, para ser convertida, para ser salva. De modo que ele não enviará o seu juízo sobre nenhum selado, nenhum eleito,
nenhum cristão. Só quando o último for selado, salvo, separado, retirado, é então que ele envia seu juízo, sua ira. A igreja será poupada da ira, será poupada do juízo, será poupada destruição. Agora, o que é esse selo? Por que João usa, ou o anjo usa o selo? Olha, os anjos não soltarão os ventos até que sejam selados. Tem alguns textos que vão dar para nós a ideia do que é esse selo. Quando Deus, por exemplo, pronunciou o seu juízo sobre Jerusalém, na época do pré-cativeiro, dizendo que Jerusalém seria destruída, aqueles que estivessem em Jerusalém, que fossem marcados na testa, seriam poupados do juízo. Veja Ezequiel capítulo 9, verso 4. E lhes disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal na testa dos homens, que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então dá uma ordem: aqueles que fossem marcados na testa, seriam poupados do juízo que foi enviado nos tempos de Ezequiel, no início do cativeiro. Apocalipse 14 também dá a ideia. 14:1 diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aqui diz que o selo que vai ter na testa, os eleitos, os servos, é o nome do seu pai, o seu nome e o nome de Deus. Mas ainda não está claro para você entender o que é esse selo. Você vai entender. A circuncisão selou com o selo na antiga aliança. Como é que era o selo, o símbolo da aliança no Antigo Testamento? Esse selo era feito pela circuncisão, o corte do prepúcio masculino. Então aquele homem estava selado através da circuncisão. Na nova aliança, esse selo não é mais físico, é moral, é espiritual, é invisível. É o Espírito Santo quem sela o povo de Deus na conversão, na regeneração, na salvação. Esse é o selo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todo aquele que se converte, que é salvo, ele recebe um selo, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo sela, separa, quando regenera, quando salva um homem. Esse é o selo. Esse é o selo que nós temos. E esse selo simboliza 3 coisas. Primeiro, o termo João faz uso da época, do contexto romano. O selo era utilizado primeiro para inviolabilidade. Aquilo que era selado não podia ser violado, não podia ser aberto, era preservado, fechado. O que o Senhor está dizendo aqui é que os santos, aqueles que são selados, não podem ser corrompidos, não podem ser violados, foram selados pelo Espírito Santo, de modo que não podem ser corrompidos. Segundo, o selo dá a ideia também de propriedade, de posse. Aquilo que era selado era de posse, ou do governo, ou do Estado, ou da propriedade privada. O Senhor nos comprou por bom preço, e nós somos propriedade dEle, posse dEle. A Bíblia diz que nós somos as suas ovelhas, e Ele é o bom pastor, e ninguém nos tira, nos arrebata das suas mãos. Terceiro, o selo da ideia, carrega a ideia de genuinidade, selo de garantia e metro. Quando tem o selo, é para garantir que aquele produto não é falsificado, ele é genuíno, ele é puro.
dá a ideia do que aquilo que Cristo fez por nós, ninguém pode desfazer. É o que está em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Não pode ser desfeito. Então, enquanto o último do povo de Deus não for selado, esses juízos não são aplicados. Esse selo também é uma antítese da marca da besta. Você vai ver que a marca que se destaca no Apocalipse é a marca da besta, em Apocalipse 13. Mas antes de chegar na marca da besta, nós temos a marca da igreja, a marca de Cristo. Assim como Satanás, a besta, o anticristo, vai selar, marcar os seus com 666, os 666, o Senhor também sela, também marca o seu povo. Como ele marca? Com o Espírito Santo, com a mente transformada, com a salvação. Isso que quer dizer o selo, meu irmão. Então, todo aquele que foi selado pelo Senhor, não pode sair das mãos dele, não pode perder a salvação e não pode se corromper. Como recebemos esse selo? Ele é a única garantia que não sofreremos o juízo. Só os convertidos têm. Só os salvos, os perdoados, os regenerados. Só quem, porque o selo é o Espírito Santo, e só tem o Espírito Santo o verdadeiramente salvo. Agora João vai mostrar a quantidade desses selados. O número. Quantos foram os que Deus selou? Quantos são os salvos? Quantos fazem parte dos redimidos? Quantos serão aqueles que morarão no céu? Vamos ver o verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja o verso 5, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, verso 6, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, e da tribo de Zebulon 12 mil, e da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Aqui então, meu irmão, no verso 4, João começa a contar aqueles que foram selados. Preste atenção. João agora, ele vê duas multidões. A primeira multidão, ele vê, ela está contida do verso 4 ao 8. E no verso 9 em diante, ele vê a segunda multidão. A primeira multidão que João vê é de 144 mil. 144 mil. O que é 141 mil? O que é esse número? Esse Apocalipse não é literal, é simbólico. 144 mil são múltiplos de 12. 12 é uma referência às 12 tribos de Israel. Por isso ele cita aqui um punhado, 12 mil de cada tribo, fazendo menção aos filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos, de onde veio a nação de Israel, ok? Esses 144 mil são para simbolizar a igreja do Antigo Testamento, a nação de Israel. O que João está vendo nessa primeira multidão é o número de todos os salvos da antiga aliança, da igreja do Antigo Testamento, e o número de todos os israelitas, os judeus, que iam sendo salvos no período da igreja do Novo Testamento. Então a totalidade de Israel, dos judeus salvos, tanto na antiga quanto na nova aliança. Essa é uma das interpretações que João está vendo. A segunda interpretação
é que 144 mil é a multiplicação de 12 versus 12, vezes 12. 12 vezes 12, 144. Seria a soma de 12 tribos com 12 apóstolos. Essa primeira multidão, então, seria a totalidade dos santos, tanto do Antigo quanto do Novo. Todos os salvos que vão estar no céu estão lá, desde Abel até o último crente que será salvo no último dia da história desse mundo. Ok? São essas possíveis interpretações. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, têm uma interpretação alternativa, que é uma aberração. O testemunho de Jeová é uma seita. Eles acreditam que esses 144 mil são 144 mil da seita deles. 144 mil cristãos especiais, os únicos que terão direito de ir morar no céu. Para você ter uma ideia, a seita tem 3 milhões de adeptos. Vai ficar uma tantada de fora. Eles disputam no tapa para quem vai fazer parte dos 144 mil. São os únicos que terão direito da seita de entrar no céu. 144 mil pessoas, muito pouquinho. Os dispensacionalistas, cristãos que creem numa escatologia dispensacionalistas, pensam que esses 144 mil são 144 mil judeus que se converterão na grande tribulação e que evangelizarão os pecadores aqui na grande tribulação, e haverá muitas conversões, um avivamento na grande tribulação. E eles estarão lá na Palestina, em Jerusalém, esperando o retorno do Messias. Assim creem os dispensacionalistas. Nós não, nós entendemos que são essas duas interpretações prováveis. São figuras e números simbólicos para mostrar, é a totalidade do povo de Deus, 12 apóstolos, 12 tribos, os salvos do Antigo e os salvos do Novo, ou seja, todos os salvos no céu. Então essa é a primeira multidão. Agora João vê a outra multidão, verso 9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Agora, por que há margem para distinguir que são duas multidões? Veja só, enquanto que a primeira multidão, João vê o número de todos os salvos da antiga aliança, agora João vê o número dos salvos da nova aliança, os gentios. Notem que a primeira multidão podia ser contada. 12, 12, 12, 12, fechando, ainda que não literal, um número, 144 mil. Já na segunda multidão, João não podia contar, ela não podia ser contada. Daqui traz a ideia que a igreja é formada de judeus, entretanto, de um número muito maior de gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Judeu é uma classe. Qualquer outro não judeu é gentio. Isso pode fazer coro com o que o Senhor disse a Abraão em Gênesis 15, 5. Então conduziu Abraão, Deus conduz Abraão até fora e disse: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode, assim será a tua posteridade. Farei da sua descendência como grãos de areia no mar, como as estrelas. Quem são esses que Deus pediu para Abraão comparar o número das estrelas? Porque em Abraão serão benditas só os judeus, todas as nações da terra. Ou seja, o número de salvos dentro da igreja, de gentios, é muito maior do que de judeus, porque os judeus estavam presos apenas em uma nação, em uma cultura, uma etnia. Quando Cristo vem, abre a salvação, o reino, para todos os outros tribos, línguas, raças e povos.
Portanto, são essas duas. João mostra então. Mas tanto uma interpretação como a outra, ela é possivelmente totalmente cabível, porque João está vendo as duas multidões no mesmo local. De qualquer forma, é o número total dos salvos, do Antigo e do Novo. Quer você ponha separadamente, né, um é judeu, outro é gentil, quer você os coloque juntos, não. É a totalidade dos salvos. Eles estarão nos céus para sempre. Agora João vai mostrar como essa multidão está. Eu vou trocar a palavra multidão para igreja. João está vendo a igreja do Antigo, a igreja do Novo, formando uma só igreja. A igreja dos salvos, dos remidos, lá no céu. Agora, como está? Ele vai ver o aspecto dessa igreja, as características dessa igreja. Vamos ver o verso 9 novamente. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, olha só, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Como eles estavam? Primeiro, em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Segundo, vestidos de vestiduras brancas. Terceiro, com palmas nas mãos, ou com, como é que é o nome da? Ramos nas mãos. Vejam só o aspecto da igreja redimida, dos eleitos. Olha, tem mais, eu de vez em quando eu dou esses spoilers para vocês, hein? A hora que eu estava passando com o meu olho assim, eu vi a cara do Galiano aqui, é o que ficou na minha memória. Aí, em fração de segundo, eu associei essa multidão com o Galiano. Ou seja, ele está aqui. Se ele for um verdadeiro salvo, eu estou vendo ele aqui. Eu estou vendo a Soraya aqui. Estou vendo a Suzana, a Maitê. Você está aqui. Eu vou mostrar como é que você vai estar, se você chegar até esse dia. Primeiro, ele vê a igreja tendo acesso direto a Deus e ao seu Filho. Ele está em pé diante do trono e do Cordeiro. A igreja tem acesso constante, ininterrupto e direto a Deus e o seu Filho. Ela está ali trafegando pelos corredores, ela está vendo a Deus, está perto de Deus, próximo de Deus, diretamente, sem intermediário, sacrifício, sem mediador. Ela está de pé, diante, de frente de Deus e do seu Filho. Nós teremos essa liberdade de estar diante de Deus, irrestritamente, continuamente, livremente. Voltaremos, a criação voltará a ser como no Éden. Lembra que Deus vinha ter com Adão e Eva na viração do dia, e caminhavam junto, comungavam, tinham vínculo, tinham pacto, tinham aliança, tinham comunhão. A criação, a igreja voltará a ser como era no Éden. Segundo aspecto da igreja, ela foi livre dos seus pecados, agora são plenamente justas. No termo que João escreve, vi elas vestidas de vestes brancas, vestidos de vestiduras brancas. Fala da libertação do pecado, agora são justas. Ah, o senhor está querendo dizer que elas foram justificadas, né? Não, a justificação se dá aqui na terra, foi aqui antes de subir. Aqui o que João está vendo, essas vestes brancas têm o símbolo de glorificação. A justificação tira a culpa do pecado. Isso se dá quando a gente crê aqui na terra. No céu, o Senhor não está tirando a culpa mais, a culpa foi tirada. Ele está tirando a presença do pecado. Esses santos agora não lutam mais com o pecado, não se arrependem mais de pecado, não brigam mais, eles não possuem mais em si o pecado. Ele foi completamente removido, retirado, erradicado.
Uau! São os santos glorificados. Nunca mais uma tentação. Nunca mais a carne militando contra o espírito. Nunca mais cobiçando. Nunca mais. Ausência total do pecado. Qual o terceiro aspecto da igreja? Eles estão celebrando a sua vitória concedida por Cristo, através do termo, verso 9 ainda, estão vestidos de vestiduras brancas com palmas, com ramos nas mãos, aqueles mesmos ramos que eles ergueram quando Jesus, montado em um jumentinho, entrou por Jerusalém, eles gritaram, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Eles estão festejando, é júbilo, é gozo, eles estão celebrando a sua vitória, contra o pecado, contra a morte, concedida por Cristo. Essa igreja aqui, não é a igreja aqui da terra, sofrida, rejeitada, perseguida, trôpega, custosa, mas é uma igreja sem rugas, sem mácula, vitoriosa, glorificada, que tem acesso direto ao trono do Pai. E essa igreja vitoriosa, ela está vestida de branco, de pé diante do cordeiro, com ramos na mão, e ela tem um cântico na sua boca, ela canta, ela louva, a igreja vitoriosa canta essa vitória, verso 10, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Você já viu que o louvor, a adoração, o júbilo, o cântico, ele está presente no contexto da igreja, tanto aqui na terra quanto no céu. A igreja nunca está desassociada do louvor. Por isso que a evidência de um crente saudável é que ele canta, é que o coração dele está cheio de gozo, de júbilo. Ele canta, ele celebra alguma coisa, ele celebra o Cordeiro, ele celebra o Pai, ele celebra o Deus Trino, ele celebra a salvação. E essa igreja, dado o que ocorreu com ela, ela não pode se calar, ela exulta, ela brada, ela louva e ela adora. Agora, qual é o tema do louvor? Será que são os temas que esses cantores gospel criam hoje em dia? O tema deles, a salvação dada por Deus, é o tema do seu cântico. É uma espécie de um segundo êxodo, onde Deus ordena a comemoração dos pães asmos, da Páscoa, e eles cantam a saída do Egito, ou é uma segunda tabernáculos, onde o povo se reunia para louvar, adorar a saída do Egito e habitar com o Senhor em tendas. A salvação dada por Deus é o seu tema. Irmão, você precisa de coisa para cantar? Cante a redenção, cante o que Cristo fez por você, cante o perdão dos pecados, é isso que deve encher o nosso coração, a salvação. E o que é mais demonstrado no verso 10? Essa multidão remida, a igreja, atribui a Deus e o seu Filho o fato de estarem nos céus, e clamava em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles estavam dizendo, estamos aqui por causa de vocês, chegamos aqui por causa do seu Filho, chegamos aqui por causa do seu amor. Estão atribuindo a Deus a salvação. Parece que eles repetiram o mesmo cântico que Jonas cantou na barriga da baleia, Jonas 2,9, mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, paguei ao Senhor, pertence à salvação, glória a Deus.
William Hendrickson diz que com o seu cântico eles expressam seu louvor, sua gratidão a Deus e ao Cordeiro que morreu, ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu para assumir seu lugar à mão direita de Deus Pai e conceder a eles salvação. Essa igreja está cantando. Será que lá, pelo menos lá, finalmente o pastor Danilo vai ser afinado? Lá eu acho que vai ser, a glorificação vai afinar. E vai estar aqui, ó, do lado dos Pavarotti, porque o urso é uma bênção louvado lá dele. Quando o Tiago está cantando uma estrofe, ele está cantando outra. Quando o Tiago começa, ele começa 3 segundos antes. Mas aqui todos nós vamos estar em um só coro, afinadíssimos. Afinadíssimos. Agora, sabe o que acontece? O céu responde à adoração da multidão. O céu, em face àquela cena de vendo aquela multidão que não podia se contar, adorando o Cordeiro, o céu vai responder à adoração. Verso 11, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Então veja só, todos os anjos, as miríades e miríades, quando fala anjo aqui é anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos que existem no céu, vão estar lá de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 24, que é a união da igreja do antigo com o novo, os 4 seres viventes, a criação, o cosmos, todos estão ante ao trono, e se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, verso 12, dizendo, amém, amém ao quê? Ao canto da multidão do verso 10, e eles continuam, o louvor, e a glória, e a sabedoria, as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, seja nosso Deus, pelos séculos dos séculos, e novamente, amém. Irmãos, veja só, o céu todo, reconhece essa verdade, que verdade? Aquela que foi dita pela igreja, do Senhor pertence a salvação. Então eles se ajoelham diante da declaração da igreja, se ajoelham diante do trono, e agora todos juntos irrompem em uma doxologia sétupla. Eles vão citar 7 atributos de Deus. É quase a mesma adoração que o Cordeiro recebe no capítulo 5. Agora Deus vai receber uma adoração sétupla. Eles usam 7 atributos de louvor, dando a ideia de uma adoração plena, acreditando a Deus todo o mérito da salvação. Veja o verso 12, eles vão dizer, o louvor, 1, a glória, 2, e a sabedoria, 3, e as ações de graça, 4, e a honra, 5, e o poder, 6, e a força, 7, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. A palavra doxologia quer dizer palavra de glória, doxo, glória, logos, palavra, doxologia, palavra de glória, palavra de louvor. Eles irrompem uma doxologia, uma palavra de louvor sétupla. 7 atributos de louvor são citados diante de Deus. Para quê? Acreditar a Ele todo o mérito da salvação. Dele vem a salvação, dele vem a graça, dele vem a bondade, dele vem a misericórdia. Agora, irmãos, prosseguindo, saberemos a origem dessa multidão, a origem da igreja. Verso 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem das vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Verso 14, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus, o serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vamos ir rápido agora.
Aí João está estupefato, vendo tudo aquilo. Imagina, irmão, não é brinquedo não, João está no céu, está no trono. Ele está vendo toda aquela, não dá para descrever, né? Que termo eu poderia usar? Ele está vendo aquela solenidade, aquela celebração infinita, perfeita, beatífica. E aí, um gaiato lá pergunta, João, quem são esses? De onde vieram? Aí João, eu sei lá, eu não sei, tu sabes. Inteligentemente, João, você que está aqui mais tempo, você que sabe, eu cheguei agora. Aliás, eu nem toquei, é só uma visão. Você está me perguntando um negócio desse? Imagina João, quando perguntou para ele, e eu vou lá saber isso. Isso aqui são os refolhos da eternidade, eu não entendo disso. Um dos anciãos pergunta a João, quem são esses? De onde vieram? João responde, eu não sei, tu sabes. Agora, o ancião dá a explicação, quem são, a identidade da igreja. Respondendo, são estes os que vêm da grande tribulação. O que é isso? Primeiro, a ideia que passa aqui é o quê? A maioria daqueles que estão ali, veio pela ressurreição, veio ressuscitada. Eles foram mortos ao longo das eras da igreja, inclusive na grande tribulação. Por isso que ele cita, quem são esses? São os mortos, gente da igreja que morreu em todos os séculos e milênios, e ressuscitaram, e agora estão lá. Inclusive os mortos que ressuscitaram da grande tribulação. Notem, escute isso aqui, notem, a igreja, a multidão, é poupada do juízo, mas não do sofrimento, mas não da perseguição, mas não do martírio. Muitos que João está vendo ali, vieram do martírio, muitos eram do Coliseu Romano, muitos eram da janela 1040, muitos foram mortos por Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Mussolini, pelos ditadores. Nós não carregaremos sobre nós a ira de Deus, mas o martírio talvez, a perseguição talvez. Segunda lição que aprendo aqui, algumas linhas escatológicas que acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação, que a igreja é arrebatada antes, rebata, aí fica aqui os ímpios, os desviados e os crentes da segunda leva, da repescagem, que não vai na segunda, na primeira, na terceira, não vai leva nenhuma. Aqui é uma amostra que essa teoria não encontra amparo nas escrituras. Quem são esses? É a igreja. De onde ela veio? Ela foi morta, aonde? Na grande tribulação. Mostra que a igreja vai passar a grande tribulação. E o arrebatamento vem depois e não antes. Ele acontece simultaneamente com a volta de Jesus. E não são dois eventos distintos. Não são. Agora, primeiro ele mostra a origem. Quem são esses? Agora ele vai mostrar como chegaram aqui. Como é que esse povo fez para entrar aqui no céu? Veja só o que ele diz. Verso 15. São esses os que vêm da grande tribulação. Como chegaram? Eles lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. No Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, Deus instruiu os israelitas a se lavarem, ou lavar as suas roupas, antes de se apresentarem diante dele. Não era permitido ir diante de Deus, na presença de Deus, com as vestes sujas, tinha que passar por uma purificação. Da mesma sorte, só podem estar diante do trono, só podem entrar no céu e dar a vida eterna aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Que é isso? Que foram justificados pelo sangue de Jesus. Nós vimos
No verso anterior, que eles estão glorificados, ok? Sem a presença do pecado. Entretanto, ninguém pode ser glorificado, modo este que se entra no céu, sem o qual você não entra. Se você não for primeiro justificado. Ou seja, se a sua veste não for lavada no sangue de Jesus, o perdão, a remissão dos pecados, a justificação, você não vai entrar no céu. Glorificação. Porque em Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Tá, resume aí, pastor. Quem são? São os mártires. Como entraram aqui? Através do Evangelho. Quando diz lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é através da morte substitutiva de Cristo. Eles não entraram aqui, apóstolo João, pelos seus méritos. Eles não entraram aqui por suas obras. Eles entraram aqui através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. É só por Cristo que nós entramos, meu irmão. É só por Cristo. E é só por essa causa que podemos estar diante do trono de Deus. Veja o verso 15. Razão porque se acham diante do trono e o servem. Razão. É por causa da morte de Jesus, é por causa do sangue de Jesus, 15, que se acham diante do trono de Deus. É só dessa forma que podemos estar no céu, meus irmãos, e servirmos a Deus. É só pela obra consumada, só pela obra de Cristo consumada na cruz, é pela sua morte, e quando colocamos a nossa confiança nessa morte e ressurreição. Só dessa forma que podemos estar no céu. Verso 15, olha só. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem. A palavra grega para servem é adoração. De dia e de noite no seu santuário. A palavra grega para santuário é santo dos santos. Lá não tem templo. Então veja só, você só pode adorar a Deus no santo dos santos, mediante ao sacrifício de Cristo, mediante a obra consumada no Calvário. Só dessa forma. Mais uma vez, o glorioso Evangelho. O Evangelho está em todas as páginas do Apocalipse. É o glorioso Evangelho. Você está aqui entre nós? Você está temeroso quanto a ir para esse lugar ou não? Você pensa que ainda está de fora dele? Ou talvez de fato esteja? Como você pode responder a pergunta do capítulo 6, verso 17? Quem pode se suster no dia da sua ira? É só se você for selado. Como eu faço para ser selado? O selo é um presente dado pelo sacrifício de outro, a morte de Cristo me confere o direito de receber o selo e entrar vestido de vestes brancas, porque elas foram lavadas no sangue da cruz. Você precisa crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, senão você não entra lá. Agora vamos terminar. Olha que coisa tremenda. O capítulo 6 termina quando, pastores? Como o capítulo 6 termina? Com o céu se recolhendo como um pergaminho. As estrelas caindo como figos verdes caem numa tempestade. Os montes se abalando e os homens se escondendo. Um cataclisma, não tem céu, não tem teto, não tem terra. E os homens estão padecendo na terra. Agora o capítulo 7 não termina assim não. Enquanto os homens ficam sem teto, morrendo de terror, no final do 6, no final do 7, o 7 termina com o povo de Deus, debaixo de um teto, firme, sólido,
recebendo todas as bênçãos da salvação. É o que está na última parte do 15. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A palavra tabernáculo aqui é tirada de Êxodo 25, quando Deus manda Moisés construir uma tenda. E os israelitas armaram, e a presença de Deus ia lá. Era uma espécie da casa de Deus. Só que o tabernáculo do Antigo Testamento era limitado a um punhado de gente. Aqui o tabernáculo, a casa de Deus, será estendido para todos. Todos. Porque sempre foi o desejo de Deus que o seu povo habitasse com ele. Veja isso em alguns textos. Levítico 26, 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei vosso Deus, e vós serei meu povo. Ezequiel 37, 26, 27. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Porei meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Zacarias 8:8. E eu os trarei, e habitarão em Jerusalém, e serão meu povo, eu serei o seu Deus. Apocalipse 21, 2 e 3. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. E ouvi uma alta voz do trono dizendo: veja o tabernáculo de Deus, que está com os homens, e Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e o próprio Deus mesmo com eles. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles seu tabernáculo. Quem que é o que está sentado no trono? Deus. Seu tabernáculo, que é sua morada, os portões da eternidade, os palácios. Ele vai se estender, significa que ele vai abrir e vai chamar essa galera e vai dizer: entrem, vocês vão morar na minha casa, debaixo do meu teto, junto comigo. Diferente dos ímpios que o céu se recolheu, as montanhas todas ruíram, estão sofrendo juízo. Aqui vocês estão seguros. E agora, para terminar, morando com Deus no tabernáculo de Deus, eles não terão mais necessidade de coisa alguma. Verso 16, 17. Lá dentro da casa de Deus, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Verso 17. Pois o cordeiro, a razão porque não vai ter aquelas coisas, porque o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, eu, você, as multidões, a igreja, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Você já foi hospedado por algum empresário, executivo, algum rei, algum monarca? Acontece de vez em quando de pobre envolver nessas aventuras. Pastor, um ricaço aí me hospedou. Eu fiquei numa cama que eu não sabia onde dormir. É tão grande, galera. Eu rolava para lá, para cá, eu pulava, fazia toim, toim. Aí eu abria a geladeira. Meu Deus do céu, nunca vi isso aqui nem no Walmart. Pode comer, é tudo seu. Uau! Aí café da manhã, ar-condicionado, ar quente, ar frio. Até enjoa, pastor. Eu dormi tanto que eu fiquei cansado de dormir. Aí eu dormi para descansar do cansaço e ficar sem dormir. Foi uma loucura. É isso que João está dizendo. Na casa de Deus, vocês não terão fome, não terão sede, não precisarão de sol, e vocês não vão chorar aqui. O que ele está querendo dizer? Lá no céu, igreja, não teremos necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque o cordeiro se encontra lá. O que quer dizer isso? Estaremos plenamente realizados e plenamente completos em Cristo. Ele virá de encontro com toda a nossa necessidade, e Ele é o suprimento maior e único de toda necessidade. Estando com Ele, estaremos plenamente satisfeitos de todas as coisas, sem que de nada teremos falta. Fome, por que não teremos fome?
Porque Cristo, em João 6,48 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por que não teremos mais sede? Porque João 4, 10, 14, eu sou a água da vida que dessedenta. Por que não precisaremos de sol? Porque Malaquias 4, 2 diz: para vós outros que temei meu nome, nascerá o sol da justiça. Ele é o calor, Ele é a luz. E por que não vai ter tristeza nem dor? Porque Cristo é a nossa alegria. Filipenses 4,4, regozijai-vos no Senhor. Neemias 8,10, a alegria do Senhor é a nossa força. Cristo é a soma de todas as nossas necessidades, e Ele nos suprirá. E eu termino com uma palavra de ânimo e outra de advertência. Isso receberá aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. O final do capítulo 6, caí sobre nós montes e rochedos, é o que receberão aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus. Quem o aceita, morará em seus tabernáculos. Quem o rejeita, sofrerá a sua ira. Qual desses dois lados você está? Como você se encontra aqui essa noite? Há tempo para você ainda. Esse dia está chegando. Os anjos estão nos quatro extremidades segurando, só esperando uma ordem para deixar os ventos soprarem e destruírem tudo. Só os selados serão poupados. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.